Reflexões sobre a parentalidade na primeira infância. Episódio de hoje: a linguagem. Comunicar é transmitir uma mensagem sobre o que pensamos e o que sentimos. Sabia que o bebê é capaz de se comunicar com aqueles que cuidam dele, mesmo sem falar? A linguagem, seja falada, lida ou escrita, ocupa um lugar fundamental na vida de todo ser humano. A fala é apenas uma parte da linguagem. Linguagem é toda a riqueza do conteúdo que desejamos comunicar e também as várias formas de comunicar. Antes de falar, o bebê estabelece uma comunicação particular com aqueles que cuidam dele, e a ciência já comprovou isso. Lá dentro do útero materno, o bebê já pode ouvir a partir do segundo trimestre da gravidez. Isso será importante para estabelecer a comunicação com o mundo depois do nascimento. Por isso o teste da orelhinha é tão importante. O bebê reconhece as vozes de seus pais e tem preferência pelo rosto e a voz humana. Eles adoram a fala da mãe, o jeitinho manhês de falar com os bebês. Desde o nascimento, as crianças vivem um verdadeiro banho de linguagem. Os pais conversam entre si e com os filhos, contam histórias, explicam seus gestos, falam com o bebê como se ele compreendesse tudo. E enquanto conversam, os pais vão trazendo significado e criando formas para o bebê se comunicar, descobrir sobre si, seus afetos e o mundo. Sabe como isso acontece? O bebê fala através do seu choro, do movimento do seu corpo e suas mímicas. Agindo assim, os pais atribuem significados para cada um desses comportamentos e sentimentos. Vão traduzindo e nomeando o mundo à criança. Se você quer uma dica importante, sabemos que, ao invés de simplificar e empobrecer o seu jeito de falar, é importante que o adulto use corretamente palavras variadas e um vocabulário rico, mesmo que fale no jeitinho do manhês. Toques, abraços e carinhos devem acompanhar esse banho de linguagem e enriquecer de prazer as primeiras interações entre os pais e a criança pequena. Os vínculos afetivos da criança com o mundo são uma das bases fundamentais para a emergência da linguagem. Falar com um bebê não é somente importante para ajudá-lo a desenvolver a sua fala, mas também para que aos poucos ela possa melhor compreender o mundo. Os neurocientistas colocaram um capacetinho cheio de fios no bebê e descobriram o seguinte: quando um adulto fala, canta e brinca olhando nos olhos do bebê, as ondas cerebrais vibram em conjunto. Uma sincronia, como se dançassem a mesma música. À medida em que a criança fica mais madura, ela compreende melhor a ironia, piadas, o duplo sentido e, com isso, compreende os limites sociais. Até isso acontecer, a criança pode parecer mais teimosa e impulsiva. Às vezes pode até ser um pouco constrangedor. Pode até nos colocar numa situação de saia justa. Mas tenha paciência, faz parte do processo de amadurecimento. Quer saber de um poderoso estímulo para todas as funções da linguagem? Contar histórias, contos de fada, ler poesias, cantos, rimas, trava-línguas, palavras com mais de um significado. Tudo isso é um conteúdo poderoso para a nossa capacidade linguística. A linguagem poética na infância abastece a nossa capacidade de compreender o mundo e desenvolver a imaginação. A imaginação é a experiência da novidade. Pesquisas mostram que ler, falar e cantar regularmente com crianças desde o nascimento estimula o desenvolvimento do cérebro. Esse estímulo constrói a linguagem, a aquisição posterior da alfabetização e a motivação das crianças para aprender. Além disso, o hábito de escutar, lá na frente, pode ajudar as crianças a ler e compreender, quando for a hora. A comunicação é como um jogo de trocas, onde um fala e o outro ouve. Por isso, é tão importante ouvir a criança. E mais do que isso, escutá-las. Falar direito com elas é um hábito que ajuda mais do que tentar fazer com que elas falem direito. A conversa rica, abastecida, não violenta e com escuta atenta elimina os desgastes que a comunicação autoritária incentiva. Falar com uma criança com coração é a possibilidade dela se tornar um adulto que respeita e semeia a paz por onde for.